dia! Estamos iniciando mais um programa Despertar com Justiça e Paz. Todas as sextas-feiras, 8 horas da manhã, temos aqui um compromisso para que nós possamos motivar o nosso final de semana e depois toda semana que segue com esses princípios e valores da justiça e da paz. Nós temos a alegria hoje de acolher conosco Dom Vicente Ferreira. Bom dia, Dom Vicente. Bom dia, Daniel. Bom dia mais uma vez, você, amigo e amiga, que acompanham essa programação. Aproveitar para cumprimentar cada um, cada uma, o nosso abraço pascal. Estamos na oitava da Páscoa. É impressionante quando a gente lê os textos da Palavra de Deus dessa semana, cheios de vida nova e da presença do Senhor ressuscitado. Com essa motivação que a gente inicia o nosso programa de hoje. E o Evangelho fala exatamente hoje da abundância da pesca pela presença do Senhor. Daniel, o que significa isso nos nossos dias de hoje? O Senhor ressuscitado que nos incentiva a pescar nos mares mais profundos e a encontrar novos peixes nessa realidade. Como estamos precisando, né? Como é difícil, né, Dom Vicente? Não tem jeito de a gente não transbordar. Claro, para aqueles homens que seguiram Jesus e acreditar em todo esse mistério se concretizando na vida deles, então a vontade que dá de voltar aquilo que a gente já sabe fazer com maestria, né? E abandonar, porque esse projeto de Deus é muito desafiador e etc, né? Mas não tem jeito, Jesus está lá com a fogueira acesa, indicando sempre os caminhos da abundância, porque, de fato, nessa interação com a natureza é isso que existe, e, ao mesmo tempo, a gente tendo que ser convidado. Jesus não faz como a gente às vezes fala, eu não falei, não fica cobrando da gente, mas, pelo contrário, ele sempre está aí para renovar esse convite, né, para o segmento, e como é importante, já tive algumas oportunidades de aprofundar, e eu queria justamente que a gente pudesse ter no programa de hoje, né, essa caravana pela ecologia integral, né, todo esse recorrido que foi feito, quer dizer, mas antes de entrar no tema propriamente dito, aproveitando esses sinais, né, da oitava da Páscoa, a gente conhecê-lo cada vez um pouco mais, né? Nós já compartilhamos aqui há pouco que ambos estamos no Espírito Santo, um mais ao sul e outro mais ao norte, mas estamos direto do Espírito Santo falando com vocês e nos preparando aí para a Festa da Penha, que vai ser na próxima segunda-feira, nossa padroeira aqui no estado do Espírito Santo, né? Então, conta um pouco essa história. Que ligação é essa, afinal de contas, Dom Vicente? Você é capixaba, é isso mesmo? Como eu gosto de dizer, eu sou do Espírito Santo, né? Eu nasci no município de Alegre, fui criado aqui, né, no interior do município. Alegre já é interior do estado. Eu costumo dizer, né, Daniel, que o estado já é interior do Brasil, né? Agora Alegre é interior do Espírito Santo e eu sou do interior de Alegre, numa comunidade que chama Araraí. Meus pais estão vivos, com saúde, graças a Deus. Meu pai tem 81 anos, minha mãe 71. E eu aqui nasci, fui criado até os 14 anos. E tenho mais 8 irmãos. Fomos criados num pedacinho apertado de terra, viu? Com muita luta, muito trabalho. Desde cedo a gente começou e aprendeu, graças a Deus, que a vida ela deve ser construída. Ela é um dom que Deus nos dá, mas a gente precisa também colocar a nossa inteligência, nossa força, nosso trabalho para a construção da nossa vida. E é daqui que eu saí, então, com toda essa herança familiar, religiosa, católica, e fui para o processo de formação na Congregação dos Missionários Redentoristas de Juiz de Fora, e ali fiz o caminho de formação, ordenação presbiteral. Então, realmente eu sou do Espírito Santo, sou capixaba, como você. Essa vocação, né, esse chamado, né, a missão para que você
veio da congregação redentorista, né? Sempre conhecidos como padres missionários, e Deus, depois mesmo, como bispo auxiliar de Belo Horizonte, te colocou numa missão bastante desafiadora, né? Esse chamado que Deus lhe fez para esses campos novos da missão, que é o campo de compreendermos essa relação entre a vida humana e a vida do planeta, né? Isso tudo que na Laudato Si se chamou e se chama de ecologia integral. É, E o, começo com quando... esse ponto justamente para que você diga esse seu batismo, né? Tem alguns que são batismo de sangue. O seu parece que foi um pouquinho diferente, né, Dom Vicente? Olha, quando eu fui nomeado bispo, em 2017, por Papa Francisco, eu estava como diretor dos estudantes de teologia redentoristas lá em Belo Horizonte, e eles estudavam exatamente na Faculdade dos Jesuítas, na FAGE. Então, ali eu tinha, depois de 9 anos como provincial da província, Rio, Minas e Espírito Santo, então eu fui ser diretor dos estudantes. Então, eu tive 2 experiências, uma de governo e a outra da formação. Ali eu até aproveitei nos 2 anos que eu passei lá para um estágio pós-doutorado, então eu sempre busquei muito aprofundar a minha vida também nos estudos e na missão e na convivência com os confrades. Eu destaco que sempre, apesar de nunca ter sido destacado para uma equipe missionária, mas eu sempre participei dos trabalhos missionários, que são essas semanas de animação, de viagens para as comunidades, preparar, por exemplo, uma ordenação ou uma missão popular mesmo. Fazia questão de ir nas Semanas Santas para as comunidades, trabalhar mais de perto com o povo. Então, isso sempre foi um ânimo que eu tive e levei adiante. Mas, então, com a nomeação, Dom Valmor me chamou e disse: você vai ficar responsável por uma região missionária, e eu quero que seja uma missão continuada, que é o Vale do Paraopeba. Apesar de ser uma região com apenas 8 municípios e 12 paróquias, nós temos ali 200 comunidades eclesiais. Então, aí você já percebe que é uma igreja e um território enorme, né? O Vale do Paraopeba é muito grande. E essas comunidades pequenas, que são a força da evangelização, da presença do Reino de Deus, da igreja, então, as pequenas comunidades. E ali, em 2017, eu comecei essa grande experiência de estar como bispo no meio dessas comunidades. Em 2019, acontece essa tragédia-crime da Vale em Brumadinho, sendo considerado aí um dos maiores crimes socioambientais do país, matando 272 pessoas, trabalhadores, maioria jovens, da própria empresa. Você nota que escândalo, que coisa triste, né? E ali, então, eu percebi que esse ser missionário hoje não se trata somente de um aspecto geográfico, de percorrer os lugares, mas também trata-se de causas. E eu fui julgado nessa causa. Eu costumo dizer que, se a gente pode dizer que é graça, né? Foi uma graça que Deus me julgou assim nessa situação. Muitas pessoas fazem tipo uma opção, vou escolher isso, aquilo, mas ali a gente percebeu que a escolha foi feita na direção do que estava, da tragédia, do crime que estava acontecendo. Eu me lembro das primeiras manifestações minhas, com todo o meu aprofundamento teológico, filosófico, psicanalítico, mas nada disso, apesar do bom preparo, nada disso dava conta dessa nova realidade. Ecologia integral, proteção do meio ambiente, crimes socioambientais,
é destruição da bacia do Paraopeba, morte dos trabalhadores. Qual é a conexão disso tudo com o sistema capitalista neoliberal global? Que globalização é essa? E olha que eu defendi no meu doutorado e pós-doutorado a beleza da pós-modernidade como a possibilidade do grande encontro das comunidades internacionais, do projeto da fraternidade universal, tudo isso eu trabalhei, do cristianismo enquanto uma fonte para essa construção global da fraternidade universal. Veja que beleza, mas tudo isso muito assim, em projetos, na nossa teoria, nos nossos espíritos. Mas quando você vê sendo desmontado agressivamente, violentamente, na sua frente, no seu quintal, na sua casa, todos esses sonhos, aí você diz assim, e agora? O que é que nós vamos reconstruir? Porque Brumadinho, para mim, desde o início, nunca foi só Brumadinho. Brumadinho é a consequência, é o resultado de um sistema que está em colapso, Daniel. Essa é a convicção que eu tenho. Ninguém, depois do dia 25 de janeiro de 2019, consegue me provar de que esse sistema capitalista está no seu mais agudo colapso. Ele não dá conta mais. Porque ele pode ser sustentável, né? Não é mais. Toda a sustentabilidade que ele prega, que ele defende, essa própria defesa está indo por terra. Porque, inclusive, nós estamos passando das minorias para as maiorias excluídas no planeta e para a devastação do meio ambiente. Isso é uma tragédia. Alguns dizem assim, você parece um profeta do apocalíptico, do fim. Olha, mas eu não estou inventando absolutamente nada e nem prevendo nada, eu só estou tentando mostrar que o fim está acontecendo para muita gente. Para esses 272 trabalhadores, de uma forma tão violenta, aconteceu ali drasticamente um fim. Para a bacia do Paraopeba, para a bacia do Rio Doce, você está aí em Colatina, você sabe muito bem o que, Sei que dos isso está efeitos significando. da minha família, dos meus pais idosos, nos 6 meus anos irmãos depois, e toda a vizinhança. O que você pode dizer 6 anos depois do crime de Mariana? O que foi feito com o Rio Doce até hoje? Nada. Nada, Então, nada. nós estamos E todas percebendo as que... ações que se tentam são barradas porque dizem que o volume é muito alto. Mas e o volume de lucros e tantas coisas? E aí passaram de casa em casa aqui em casa, inclusive, na casa dos meus pais, onde eu estou agora, para que eles pudessem aceitar receber um salário mínimo de reparação e não mais ter nenhum tipo de processo e ação coletiva contra a empresa. É claro que a população se organizou, a diocese aqui também está muito atuante, agora acolhemos Dom Lauro, que segue esse caminho também do profetismo, né? E indo adiante, né? Eu acho que tudo isso compõe, Dom Vicente, justamente o tema de hoje, né? E antes da gente prosseguir, então, eu queria que você falasse diretamente da própria caravana em si, né? A gente só vai registrar aqui a turma que está nos acompanhando, o Luiz Catapan, lá do Conselho Nacional do Laicato de Campinas, a Maria José, que sempre está conosco também, da Costa Santos, a Inhanha Olga, também lá de Betim, né? A Marina Tavares, também do Saúde, a Margarida Onofre, a Mercedes, lá do Pará, também concordando conosco, né, nos saudando, o Padre Lopes, lá do Ceará, ou seja, o Brasil todo, como acontece, vai se reunindo para que esse despertar possa acontecer, né? E hoje, não poderia deixar de sublinhar, ontem, nós, mais de 120 entidades, Dom Vicente, denunciamos e estamos pedindo às autoridades eclesiásticas que não deixem sem uma expressa manifestação da parte deles a utilização e a manipulação religiosa. Então, eu queria aproveitar esse momento para dizer, não sei se já chegou até você, meu irmão, e a gente quer justamente que isso possa permear também a própria Assembleia dos Bispos. Não é possível que que exerce hoje o cargo da presidência da República
e que tem feito tanto mal para o nosso povo brasileiro, seja acolhido em espaços de culto religioso, sob quaisquer justificativas, como se fosse um profeta, né? Então, acho que isso é indigno, e por isso que, principalmente, então, liderados por nós da CBJP e pela Conferência Nacional, pela Conferência dos Religiosos, a gente entrega com muita confiança, viu, Dom Vicente, a vocês, para que vocês reverberem também durante a Assembleia dos Bispos, que começa na próxima segunda, e para aqueles e aquelas que ainda não viram, nós vamos colocar aqui no bate-papo. A gente até tinha pensado em fazer a leitura aqui, mas a gente falou, o tempo é tão precioso e passa tão rápido, mas eu queria fazer essa marcação. E a outra marcação tem a ver com o nosso programa. Dia 22 de abril se celebra o início dessa colonização tão sofrida que teve no nosso país, né? Com cruzes, com sombras, com certeza luzes também aconteceram, né? E tem todo esse processo de decolonialidade, né? Então, é como se vocês tivessem feito uma missão às avessas agora, né? Só para lhe provocar, sei da sua espiritualidade, né? Quer dizer, o que é que vocês foram anunciar para os nossos irmãos e irmãs da Europa? Por que países passaram? Qual era o objetivo? Quem integrou? Qual é realmente esse caminho que percorreu a caravana? Diga um pouco para Então, nós, e depois a gente vai colocando outros elementos também, só para a gente ótimo. fazer um pouco essa ponte. Fique à vontade. Ótimo, Daniel, ótimo. Está tudo dentro do contexto que nós colocamos aqui, a nossa vida, nossa origem. Sou de uma região rural, estou sempre em contato com essa dimensão mais da terra, né? Até os 14 anos eu usava pouco sapato, viu? Pé sempre no chão, no barro ou na poeira. E depois nós falamos aí do contexto dos crimes, Mariana, Brumadinho, tudo isso que está acontecendo, do processo também de conversão que a gente vai vivendo diante dessas tragédias que fazem sangrar tantos irmãos nossos e a própria terra. Então, a caravana pela ecologia integral em tempos de extrativismos, ela aconteceu agora no final de março e início de abril, em 5 países da Europa, um grupo latino-americano. Então, nós éramos 5 do Brasil, temos Brumadinho e Piquiá de Baixo, no Maranhão, não sei se você conhece, uma comunidade também que tem uma luta maravilhosa. Com certeza, já estive lá, inclusive, conhecendo, aprendendo e também participando de formações. Eles estão agora sendo, olha para você ver que tristeza, né? Deslocados do seu habitat para um outro local, porque a mineração, com a poluição, com o barulho, com tudo aquilo que interferiu na comunidade, é impossível essa comunidade Piquiá de Baixo ficar nesse local. Então, eles estão sendo deslocados, mas a luta deles é impressionante. Então, lá tinha 2 pessoas representando, 3, um grupo de jovens. Ali também tinha a Justiça nos Trilhos, que você deve conhecer, que é um movimento de resistência muito interessante. Fui eu e mais uma liderança de Brumadinho atingida, né, a Marina, fomos em nome de Brumadinho, eu em nome da Ecologia Integral e Mineração do Brasil, da CNBB. Então, éramos esse grupo de brasileiros. E o Guilherme, que trabalha na Rede Igrejas de Mineração e mora na Alemanha, faz esse link dessa articulação internacional. Então, esse era o grupo brasileiro. Da Colômbia foram 2 representantes, um de Caldas, que é uma região também rica em mineração, mas em biodiversidade, foi um padre que representou essa comunidade, Juan Carlos, e uma outra região, Putumayo, que é o nascedouro do Amazonas, e também tem projetos de mineração chegando lá. A Constância, que é uma liderança dessa comunidade, foi conosco. Então, é impressionante a situação da Colômbia, como tem projetos de mineração e é um país extremamente rico em minerais. Então, essas 2 lideranças defendendo também o direito à soberania das comunidades de dizer não à mineração. E tínhamos 2 companheiros da Rede Igreja de Mineração que participam da coordenação, que
um é do Equador e o outro de Honduras, os dois Pedros. Essa caravana, então, foi promovida pela Rede Igrejas e Mineração, que é uma rede internacional, e fomos para esses 5 países com agendas assim extremamente importantes e aceleradas. Imagina, em 15, 20 dias, a gente percorrer 5 países com diversas instituições, intraeclesiais e extraeclesiais. Então, conversamos com grupos da igreja e com grupos da sociedade civil. Qual era a questão ou as questões principais? A interrogação, lançar uma pergunta sobre esse sistema extrativista e mostrar as vozes do sofrimento da América Latina e também as vozes das alternativas que temos. Eu me lembro assim que, num dos momentos mais quentes de discussões, eu acho que estava entre parlamentares ou banqueiros, não sei, da Alemanha, alguém, uma liderança de lá, me perguntou, mas o senhor não acredita em mineração sustentável? E minha resposta foi essa: me apresente, porque eu não a conheço. E eu não posso acreditar naquilo que eu não conheço. Eu não conheço mineração sustentável no Brasil e na América Latina. Ela ficou muito assustada, mas como não? Porque vocês não conhecem o que está passando em nossos territórios. Aqui na Europa, vocês conhecem o produto final, que é maravilhoso. Quem não quer um avião confortável para você fazer um bom passeio, uma boa viagem, um bom trabalho? Um carro, um automóvel. Quem não quer o conforto que tem aqui? Agora, o que nós estamos trazendo é que esse conforto tem que ser questionado a partir do grito das pessoas que estão pagando um preço caríssimo, e às vezes o preço com a própria vida, para que vocês tenham esse conforto aqui. Isso é desonesto, isso é injusto. Então, a questão que nós colocamos foi essa: não existe, por mais que vocês tenham uma vida prazerosa, do conforto, mas vocês não são felizes, porque para nós não existe felicidade se não houver justiça. E o nosso continente latino-americano, ele é historicamente, mais de 500 anos, uma colônia de vocês do norte global. E agora está correndo muito mais risco. Com a guerra, com toda essa derrocada do capitalismo, vai sobrando para quem? Para, mais uma vez, os nossos territórios, que ainda estão sendo conservados pelos indígenas, por aqueles que resistem, pelos defensores de direitos humanos e da terra. Por isso que nós temos biodiversidade, que nós temos água, por isso ainda, porque não deixamos esse sistema tomar conta de tudo, a gente resiste. Então, essa palavra foi dita muito fortemente para as comunidades europeias que nós visitamos. E a gente percebeu assim, muita empatia por diversos grupos, outros ficavam assim, um pouco perplexos, e nós fomos muito ousados, porque, olha, se vocês tiverem alguma dúvida do que nós falamos, as nossas casas estão abertas para vocês nos visitarem a hora e quando vocês quiserem, e nós vamos levar vocês até esses lugares dos quais nós estamos falando, e vocês poderão falar com as pessoas que nós estamos citando aqui nessas mesas. Elas existem, esses territórios existem. Não são frutos de nossa fantasia. Então, foi um pouco isso que nós fizemos, e eu considero como um momento muito importante de levar a voz dos atingidos até essa parte do continente europeu e discutir com essa sociedade global os dramas e as alternativas que temos aqui na América Latina. E como você lembrou do dia 22 de abril, eu vou usar uma metáfora de... Qual foi o teólogo? É o Dussel, ou é o Juan Luís II? Não, é o Dussel, que diz que não é descobrimento, mas 1500 foi o ano do encobrimento da América, por encobrir tantas culturas, matar tantos povos, tantas línguas. Eu fico imaginando que vergonha para nós dizer que Brasil nós só falamos português. Não é verdade. Onde eu vou, eu digo, não, no Brasil não se fala só português. Eu estive aqui no 18º acampamento Terra Livre, né? Eles Meu Deus, quanta outro diversidade! Idioma. 234 línguas
pelo menos é o que eles diziam ali, e um número de povos muito grande. E, nesse sentido, eu queria aproveitar a ocasião para conversar aqui também, dizer que houve uma recepção da Laudato Si, né? Na verdade, a partir da América Latina e Caribe, que são discípulos missionários guardiões da casa comum, na verdade, né? E ali se cita como um principal problema nosso do continente a questão da mineração, né? Então, eu até coloquei aqui no bate-papo, Dom Vicente, esse documento, ele está em espanhol, mas acho que não é tão difícil a gente perceber, e Repete dizer para mim o justamente documento. isso, né? Qual o Como que documento? a gente, discípulos missionários do CELAM, de 2018, que é a carta pastoral que recepciona a Laudato Si, e a partir dela, então, vai dizer quais são as questões principais que temos aqui. Eu contei, e a gente pode colocar para contar também, cita pelo menos umas 25, 26 vezes a questão da mineração, justamente. E quem são esses guardiões? São justamente os nossos povos originários, que, com a sua diversidade, mantêm a resistência, né? E a gente tem visto que são os principais que são atacados. Ali também, tanto na questão do Rio Doce, de Mariana, como também na questão de Brumadinho, os povos originários também ficaram sem as condições do seu habitat, né? Então, eu toco nesses temas justamente para dizer, quer dizer, quando a gente se debruça sobre essas questões, Dom Vicente, quer dizer, por que que a gente precisa tocar, denunciar, exercer o profetismo? Quais são os fundamentos e as motivações a partir daí? Eu ficava pensando, quando você falava sobre o seu trabalho do pós-doutorado e etc., né? Que muito disso, depois, intuições bem fincadas com os pés no chão, a Fratelli Tutti nos desafia hoje, percebendo que existem muitos estilos de fazer política que querem sufocar, querem fazer esse encobrimento das questões que tocam a vida do nosso povo e, com isso, passar uma visão de igreja, uma visão da fé que não tem nada a ver com esse compromisso. Então, só para a gente reavivar em nós e naqueles que nos acompanham, né? Que são os fundamentos, as razões para essa atuação, né? E o nosso querido Ivone está lá nos ajudando, dando a referência do Henry Dussel, né? Para a gente poder fazer desse programa sempre um programa também de formação e informação. E, para finalizar, eu aproveito para saudar lá o seu Vino Rec, né? Nós vamos nos encontrar agora, dia 26, nós estamos indo para o Fórum Social das Resistências, né? De 27 a 31, e temos a Tenda do Bem Viver, da qual também a Comissão Brasileira de Paz, a Sexta Semana Brasileira, vamos estar lá também fazendo a divulgação e promovendo alguns dos eventos e dos debates, e, ao mesmo tempo, então, levando esse caminho. A Marina Tavares, justamente aqui, diz, durante a caravana foi falado, questionado, discutido sobre o uso dos agrotóxicos no Brasil, então está também aproveitando para te perguntar. Mas vamos aos fundamentos. Que razões nós temos enquanto cristãos, pastores da nossa igreja, que são os leigos e leigas, religiosos e religiosas, para nos envolvermos de corpo e alma nessas causas, Dom Vicente? Eu vou começar com uma razão muito próxima de nós. Quando eu estava na Vigília Pascal, escutando as primeiras leituras, Gênesis, Êxodo, e quando vai lá no coração do Gênesis, diz assim, Deus disse assim, tudo muito bom. Deus viu que tudo era muito bom. E fez o homem e a mulher, e criou-nos para nos colocar no jardim. Está aí um fundamento místico, teológico, bíblico. Ele nos colocou num jardim. Ele não colocou a gente no inferno. E, em muitos casos, nós estamos vivendo hoje lá no verdadeiro inferno. Nossos pobres, aqueles que estão sofrendo fome, frio, estão sendo desplaçados, deslocados de suas casas forçadamente por guerras. A mineração, se você perceber direitinho, já que o tema é mineração, ela é uma guerra diária para muitos povos. Para muitos povos. Você vai aos territórios onde aconteceram esses crimes, mas não só.
Hoje nós temos aí um contingente de quantas barragens? Mas quase 1.000 barragens aí, e estima-se que 90% tem risco, algum tipo de defeito, com 23% delas com alto risco de possibilidade de ruptura. Então, você percebe que o que é isso? É uma guerra, isso é um inferno. O que significa para uma comunidade morar debaixo de uma barragem dessas? Isso não é o paraíso de Deus. Então, está um fundamento teológico bíblico aí que Deus quer que a gente habite uma terra, para nos fazer referência a Dom Pedro Casaldáliga, uma terra sem males. E, para isso, a ilusão do ser humano, a gente pensar que a gente vai dar conta de construir essa terra sem males só a partir de princípios antropológicos. A vida é muito mais ampla. Tudo está interconectado numa... Eu vou voltar aqui agora a Juan Luís II, já que eu comecei a mencioná-lo, que ele diz assim, mas o mistério de toda a criação, até chegar à possibilidade do surgimento de uma pessoa como eu, como você, do ser humano, são tantas conexões das galáxias, das forças de vida, para que chegasse a gente com uma coisa maravilhosa. Seria muito triste eu dedicar meus poucos anos de vida diante de milhões de processos para destruir aquilo que a vida custou tanto a nos dar como presente, como graça. Então, eu vejo que, biblicamente, está aí, e se você salta, então, lá para o Novo Testamento, quando a gente percebe, principalmente os textos de São Paulo, falando nele, por ele, para ele, ele é o Senhor da criação toda, e a criação geme em dores de parto, porque ela participa também do mistério de Cristo, um outro fundamento. Eu estou tentando, nesses últimos anos, descobrir também essa dimensão cósmica do cristianismo, que alarga o nosso coração para além do antropocentrismo e nos linka a toda a obra criada, ao universo todo, porque eu não penso na parousia ou no céu somente com a participação da nossa vida humana, porque Deus é o Senhor de toda a criação. Então, se Cristo resgata toda a criação, tudo é nele. De uma forma, claro, que a gente ainda não vê claramente, mas nós precisamos de tomar também esse princípio cristológico da nossa fé cristã. O outro princípio místico, já que você está falando de mística, é dizer para você, amigo e amiga, que doutrina social, ambiental da igreja é também doutrina, não é só catecismo. O catecismo, os dogmas, mas quando um papa, quando a igreja escreve um documento que se chama doutrina social da igreja, isso também é doutrina, ou seja, se eu estiver desconectado com essa parte, eu também estou em pecado. Eu não estou seguindo a doutrina da igreja. Porque muitos dos nossos irmãos, às vezes, se apegam apenas numa dimensão da nossa doutrina e esquece essa dimensão social como se ela fosse um apêndice. Não é. Ela não é. É a presença do testemunho da igreja no mundo. Você vê toda a riqueza que tem a doutrina social da igreja, desde a sua explicitação, né, que foi com Leão XIII, mas antes, os santos padres, você vê um santo padre dizendo, se você comunga Cristo na hóstia e não veste o seu irmão que está nu, você não está em comunhão com Cristo. Isso é da patrística. Sem contar o próprio Novo Testamento, com todas a carta de São Tiago. O que é a carta de São Tiago? É a presença do cristão no mundo. A carta de Ogneto, que é a presença do cristão no mundo. Então, você vai fazendo o percurso do cristianismo na história, você percebe que essa questão da presença do cristão no mundo é muito importante, porque o reino de Deus, eu tenho dito muito isso, espero que me compreendam. A igreja não é o nosso objetivo enquanto o fim. O fim é o reino de Deus, é a acolhida e a construção do reino de Deus. E a nossa igreja é um instrumento,
é um canal de salvação, de possibilidade para a construção desse reino, porque se eu fico só olhando para dentro da minha experiência eclesial, como se eu estivesse cuidando do meu próprio umbigo, e não olho para fora na construção do reino de Deus, eu não estou cumprindo a minha missão cristã. Então, eu queria tomar aqui agora uma novidade, não é novidade, mas mais recentemente aí vem a questão ecológica, que tem muita gente que não está ainda entendendo qual é a profundidade desse tema. E, às vezes, acho que isso é coisa de ambientalista, de partido político, como incluir a dimensão também ecológica dentro da nossa doutrina sócio, aí poderíamos até acrescentar, né, socioambiental, porque agora a conversão ecológica passa a ser um elemento fundamental da nossa caminhada cristã, porque nós estamos redescobrindo ou aprofundando algo que a gente talvez historicamente tenha deixado para trás. A gente ficou muito preso a uma dimensão mais humana, antropológica, que é muito bonito. O cristianismo ganhou e conquistou assim, coisas maravilhosas, né? A questão, por exemplo, da dignidade absoluta de cada pessoa humana, tudo isso a gente não vai discutir, não temos tempo que agora. Mas a gente se esqueceu um pouco de que nós somos natureza. Nós somos terra. Nós viemos dela, nós voltaremos para ela. A gente não vive sem ar, a gente não vive sem água. O nosso corpo, ele está profundamente conectado a toda a criação. E a gente foi entrando num processo de esquecimento de tudo isso e acabamos fazendo muitas rupturas extremamente complicadas para a nossa sobrevivência nesse planeta. Então, meu amigo e amiga, o que nós estamos colocando em jogo hoje não é uma questão de consertar um remendo numa roupa que está boa ainda, não. É de consertar a própria roupa. O nosso sistema está corrompido, porque, fundamentalmente, nós não cuidamos da nossa relação com a natureza. E nós pensamos que nós estamos na natureza e podemos fazer o que quisermos com ela. Não, nós somos natureza, nós somos natureza. O coronavírus, eu pensava que ele tivesse lembrado isso para a gente e a gente já começasse a fazer uma nova história, mas está voltando tudo ao normal, como se nada tivesse acontecido, até que um outro vírus nos pegue aí de surpresa de novo. Que isso? Isso é para nos lembrar que tudo está interconectado, tudo está interligado, e não adianta a gente fugir, a gente não tem lugar para fugir, não. A nossa casa comum é a Terra, e ela Não está tem como jogar sofrendo. lixo fora do mundo, por mais que se tente, né, Dom Vicente? Então, quero sublinhar aqui, a Carminha Almeida também parabeniza pela preocupação com essa causa tão importante e agradece a lucidez de sua fala, viu, Dom Vicente? Então, muito bom poder colher, né? O Luiz, lá de Campinas, fala de Audazes, em Nova Olinda do Norte, no Amazonas, né? Com as ameaças que sofrem por conta da extração do potássio, né? E a desculpa qual é? É a guerra, né? Mas a guerra que hoje acontece na Ucrânia e justamente a queda na importação dos fertilizantes. Mas o que acontece é que justamente essa guerra é diária, como você mesmo disse aqui no programa, e continua acontecendo com os nossos povos, né? Mas isso não é visto como algo importante. Também se soma conosco aqui o Josué Marcelino e o nosso querido Paridário. Eu estava lembrando aqui que o documento final do Sino da Amazônia define a ideia do pecado ecológico e talvez, Dom Vicente, seja uma das questões que a gente pudesse fazer, talvez uma jornada juntamente com a Repam, com a CBJP, com outras forças, para a gente dar robustez teológica, pastoral, socioambiental a esse conceito, como uma forma de oferecer desde o nosso chão, desde a nossa terra, das nossas águas, das nossas histórias, também nossa visão, né? E Paridário coloca, dizendo que está acompanhando com muita atenção, né? E também colabora aqui, né? Jesus nos chama a promover a vida e abrir caminhos para o reino de Deus, né? Então, te agradecendo aí pela reflexão, Dom Vicente, e pelo testemunho, né? Ele que tem conosco também nos acompanhado, sempre animado a gente também nessa missão. E a Mercedes aqui coloca lindo, lindo, né? E a Marina volta a dizer que somos Gaia, né?
E o Selvino volta a dizer que, nessa dimensão que liga a questão da ecologia e da pessoa humana, durante o dia 27, nessa tenda, também vai ser lançada a Frente Nacional contra a Fome e a Sede, né? Justamente no dia 28, e o Serviço Franciscano de Solidariedade, Ação, Cidadania, Movimento Fé e Política, a própria CBJP, estaremos lá juntos também nesse caminho. Indo e vindo, né? Resultados e balanço da caravana. Qual é essa reflexão que vocês fazem, Dom Vicente, então, da caravana sobre ecologia integral e das missões e tarefas que permanecem, e um pouco o que cada um de nós, cada uma de nós que aqui acompanhamos, muitos aqui que estão nos acompanhando, e depois esse programa, como a gente, ele é visto depois por muitas pessoas em outros horários, né? Então ele vai iluminando todo o nosso final de semana. O que a gente pode fazer para ir assumindo concretamente essas tarefas, esses fazeres, enquanto agentes pastorais, né, enquanto agentes de justiça e paz, que você pudesse aí nos iluminar, né? E a Marina Tavares aqui estava comentando que nunca tinha ouvido falar no pecado ecológico. Então, é isso mesmo, quer dizer, toda essa parte da doutrina social da igreja, ou da doutrina socioambiental, e aí a gente vai trazer aqui a nossa querida Moema Miranda, né? Ela queria que a nossa sexta semana social brasileira fosse sexta semana socioambiental brasileira, né? E ela escreveu um artigo, inclusive, sobre isso, porque, de fato, isso precisa ser incorporado como essencial à nossa vivência do Evangelho, né? Então, um pouco nesse último bloco de reflexão, depois tem um bloco da despedida, né? Um pouco o que Sim. fazer, né? Balanço da caravana e o que fazer. A esperança e o positivo é que nós não vamos conseguir nos salvar sozinhos e, por isso, redes. Então, eu indico cada um que está nos acompanhando, participe de alguma rede, ou se não existe, invente. Construa no seu bairro, na sua rua, na sua casa. Nós já temos muitas, podia citar aqui, né? Nós temos uma comissão de ecologia integral e mineração da CNBB, dos bispos do Brasil. Temos a rede Igreja de Mineração, que é internacional. A gente acompanha vários núcleos, né? O Daniel sabe o que é rede aí, através de Justiça e Paz. Quanta gente você conhece, quantos grupos você acompanha. Nós temos, citando vários aí, as menores locais, temos coletivos de atingidos em Brumadinho, tem o coletivo da Bacia do Rio Doce, fóruns, temos vários órgãos que acompanham, através, por exemplo, da Igreja no Brasil, nós temos os que acompanham as comunidades indígenas, temos as comissões nacionais, temos a Sexta Semana Social Brasileira, tem caminhos assim lindos sendo feitos que vão integrando essas temáticas todas e a questão da ecologia. Lá na Europa também existem essas pessoas, esses grupos interessados com a sustentabilidade, às vezes ainda numa mentalidade um pouquinho diferente da nossa, mas estão também em processo de conversão. Existem setores da igreja muito acolhedores que vão incorporando a Laudato Si. Então, todo esse processo a gente vê que há um crescendo de conscientização nessas diversas organizações. Então, uma dica principal que eu sempre deixo, que há um interesse, há uma abertura no seu coração, passe a ler os documentos e procure integrar-se em algum grupo, em alguma rede de reflexões, que o nosso trabalho é muito grande e precisamos muito de você. Então, isso aqui não é, apesar de alguns se destacarem mais, né, pela temática, mas isso não é uma propriedade particular de nenhum de nós, isso é um bem comum, é um interesse coletivo. Aí eu quero dizer do outro movimento, que são os opositores, são os críticos de plantão, aqueles que ficam tentando denegrir o nosso trabalho, manchar a nossa luta, a nossa causa, mas a gente deve sempre responder dessa forma, não é uma questão de
particular, pessoal somente, que como se eu estivesse defendendo uma ideia fixa da minha cabeça. A gente tem que ter consciência de que nós estamos do lado certo da história, porque nós estamos defendendo uma causa coletiva, inclusive para os nossos opositores. Porque quem sabe um dia que cai uma barragem também em cima, né, deles, vão também tentar buscar um caminho de conversão, porque essas coisas são agressivas demais. Acho que eles teriam que entender um pouquinho isso, sabe? Quando nós estamos defendendo uma comunidade em luto por um crime infernal desse como o de Brumadinho, nós não estamos aqui brincando de consentimento dos outros, não. Nós estamos falando de um grito que está ali contínuo na alma do nosso povo. Então, vai esperar também isso acontecer no seu quintal, na sua casa? Não, nós não queremos isso. Tragédias, entre tragédias, até que chegue no quintal, na casa, pois é, na minha família. casa, até que a minha torneira não tenha mais água, você vai esperar isso? Então, assim, eu tenho a consciência, Daniel, muito tranquila de que a causa ela é coletiva, inclusive ajuda os nossos próprios opositores. Eu gostaria muito que muitos deles se convertessem também e passassem a entrar nessa caravana como uma luta coletiva para o bem do ser humano e de toda a criação, em nome da missão linda, maravilhosa que Deus nos deu de estar cuidando do jardim e não fabricando infernos. Deus não quer isso de nós. E toda vez que a gente compactua com essas realidades, a gente também está se desviando do reino de Deus. Nós estamos, de certa forma, em pecado. Eu hoje penso que uma tarefa da nossa própria igreja, nós estamos discutindo isso enquanto redes de ecologia integral, a própria igreja precisa avaliar também os seus investimentos em mineração. Isso é um corte na nossa própria carne. Onde é que isso está acontecendo e quais os critérios éticos que nós estamos usando, até para consumir aquelas coisas que vêm do sangue de tantas vítimas. Então, nós precisamos também entrar no nosso patrimônio interno eclesial e nos perguntarmos quais são as doações. Eu costumo dizer, isso é muito complicado, eu sei, como que a Vale, às vezes, ela é aplaudida porque não cobrou o velório, né? Mas aí a gente pergunta, quem matou? Foi ela. Aí ela não cobrou o velório e a gente aplaude. Ela destruiu a comunidade, restaura a igreja, a gente aplaude porque restaurou, mas quem destruiu? Foi ela. Então, eu acho que a palavra também justiça, sabe? Precisa estar no nosso horizonte cristão. O perdão que transborda, o amor que acolhe, nós somos mais perdão nessas situações de crimes socioambientais dessas extensões, não existe sem justiça. Não existe. Como dissemos lá da ostentação da vida boa de alguns irmãos nossos. Elas podem ser até trazer bem-estar, mas feliz não é uma vida feliz. Ninguém vai poder ter uma vida feliz nessa terra enquanto o nosso conforto significar o desconforto, a fome, a morte de milhões de nossos irmãos. É a ideia que o Achille Mbembe fala de zona de sacrifício, né? Como se alguns lugares pudessem ser sacrificados até o derramamento do sangue da vida das pessoas, em função do conforto de alguns lugares do planeta, né? E quem é que decide isso e com que critérios decidem isso, né? Então, acho que essa é uma denúncia. Nós estamos fazendo, Dom Vicente, o curso lá de Dimensão Social da Fé, e a primeira aula foi justamente com a nossa querida Moema Miranda, e a gente tocava justamente nesses termos, né? Para que as pessoas compreendam, porque quem está na maioria das beiradas, morando de forma precária, como foi o caso de Teresópolis, por exemplo, né? Quantas vidas foram tiradas, mas por quê? Entre uma tragédia socioambiental e outra, a especulação continuou empurrando
para as habitações precárias todo esse povo. Não é que as pessoas escolhem morar em situações arriscadas, muitas vezes onde sobra, né? Eu acho que é isso tudo que, de alguma forma, se nos provoca para pensar e a gente poder, então, não agir sozinho, né? Agir em coletivo. Desculpa aí, mas eu tive que trazer essa questão Não, tá porque era ótimo. muito presente. E é isso, né? O estudo, o aprofundamento é fundamental para a gente assumir também isso de uma forma mais transformadora, né? E nós já estamos caminhando. Josué Marcelino aqui coloca em comunhão, a partir dessas sugestões que você está apresentando, Dom Vicente, o terceiro Congresso Eucarístico da Diocese. Eu não sei aqui qual a diocese dele, se ele puder colocar, eu agradeço. Todas as paróquias estão sendo envolvidas em realizar alguns gestos ecológicos para serem apresentados no Dia da Casa Comum, que vai ser no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, né? Ou seja, resgatando a dimensão franciscana também do nosso querido Santo Antônio, né? E a Maria Aparecida, ela que é do Comitê de Cidadania, que faz o acompanhamento da Câmara Municipal de Vereadores de Juiz de Fora, aqui nos ouve atentamente, né? E ela diz que justamente está em situações muito preocupantes lá na cidade de Juiz de Fora, né? E elas, no Comitê de Cidadania, né, também estão cobrando ações da Câmara Municipal, só para fazer alguns registros e dizer que as pessoas estão reverberando nesse espírito que você está nos orientando também como pastor e profeta, Dom Vicente. Deixa eu dar umas dicas aqui. Vamos lá. Olha, ordem de prioridade, Laudato Si, depois a Fratelli Tutti, nesse ano das eleições, pegue, sobretudo, a boa política, pensando ali o que pensamos enquanto projeto político para o nosso país. Pega esses dois documentos, uma boa leitura, tente engajar-se em algum grupo ou formar um grupo de debate, de discussões. Saia do sofá, saia do conforto, vá para a Câmara dos vereadores, vai para cima do prefeito, vai para cima das organizações multinacionais, vá para a rua, vai para onde você perceba que a sua voz vai incomodar. Com esses dois documentos, enquanto balizas, claro que a palavra de Deus está aí no início de tudo, né? Aliás, eu acho que tem gente católico hoje que esquece que todo documento que vem do Papa nasce de uma meditação também da palavra de Deus, né? Porque às vezes eles esquecem isso, acham que é só um papel político, sei lá. Mas então vai com esses dois aí. Olha, existe já muita literatura. Eu até estava surpreso que em cima da minha mesa improvisada aqui, eu encontrei, Daniel, esse aqui eu vou indicar para você. Esse texto olha aqui, esse texto da Geneviève Azan, que é uma francesa, está em português, Carta à Terra e a Terra Responde. Ela, durante a pandemia, ela escreve, ela é uma ativista do meio ambiente, mas você precisa de ver que linguagem maravilhosa, poética, ela escrevendo como se ela estivesse se referindo a uma mãe. Essa mãe é a Terra. Então, ela vai escrevendo os processos que nós fizemos de ruptura com os ciclos da Terra. Eu me esqueci que eu também carrego em meu corpo. Ela vai escrevendo de uma forma poética e, ao mesmo tempo, científica, um texto maravilhoso, e propondo outras palavras, né? Não é mais um antropocentrismo, mas aí vai criando assim linguagens novas. Então, o segundo elemento, além da sua inserção nesse contexto epistemológico e existencial, é que nós estamos em tempo de travessia cultural, e a travessia cultural precisa de criação de novas narrativas e da gente defender outras narrativas que não a única absoluta, que é hoje a do capitalismo. Nós hoje temos metáforas, linguagens, e isso não é pouca coisa. O que eu faço, por exemplo, hoje em minha vida, praticamente é isso, defender uma narrativa. Dom Vicente Ferreira hoje representa uma narrativa, não é minha como propriedade particular,
ela é nossa, de pessoas que estão se despertando, ou gente que já se despertou muito antes de nós, inclusive deram a vida. Dorothy Stang, vai dando a listinha aí, Daniel, dos mártires da Terra. Sim. Então, nós não estamos inventando a roda, não. Já tem gente aí que está há muitos anos defendendo esses nossos povos. Se quiser ainda, lá na colonização, Bartolomeu pelas Casas. Essas casas. Olha, então, a dica é essa: entra nesse contexto da reflexão, com o pé bem no chão, construa redes, mas não se esqueça de aprofundar os temas, porque assim que você entrar, vão bater em você, viu? Achando que isso não é catolicismo, que isso não é evangelho, então você tem que se aprofundar e ter argumentos, inclusive teológicos, para você não se perder no meio desse emaranhado, porque o capitalismo está muito violento e ele está capturando, inclusive, a linguagem religiosa. E esse manifesto que o Daniel se referiu a ele é exatamente isso. Como que eu posso colocar um sujeito, um cidadão, um presidente com tantas, mas tantas, inúmeras ações exatamente na contramão daquilo que a nossa igreja nos quer, nos pede, de proteção socioambiental, dos direitos humanos, de proteção aos povos indígenas. Eu tenho um líder nacional que vai exatamente na construção da agressão, da perseguição a quem defende direitos humanos, amparado por grupos extremamente perigosos dentro das nossas comunidades eclesiais, que nos agridem insistentemente só porque queremos o bem e que vão tentar, de todos os lados, encontrar questões em nós contraditórias. É lógico que um dia vão encontrar, porque todos nós somos pecadores. Agora, você tem que passar por esse tribunal todo dia, procurando em você alguma coisa para denegrir, para difamar a sua, mas não é a pessoa da gente que estão querendo difamar. É porque esse capitalismo capturou esse tipo de linguagem e não suportam uma contraposição, não suportam uma reação. Então, por isso que eu digo, a narrativa nossa ela tem que ser... Aí eu coloco a poesia, a música, a arte, não é só palavra, não. A nossa criatividade para poder defender um mundo novo, que não é esse que está aí, sendo proposto pelo nosso sistema global. Então, por isso que é um problema também de evangelização, Daniel. Muitas coisas estão acontecendo com o aval de grupos fariseus dentro das nossas próprias casas, que ao invés de se alegrarem pela nossa igreja estar sendo uma presença maravilhosa de vida para tantas pessoas que já só esperam a morte, ou só vislumbram a morte, não. Estão querendo julgar em cima das nossas costas, é que a gente tem que salvar almas. Voltar a esse discurso é muito para nós, não? Para a nossa inteligência é muito. Voltar a esse discurso no momento em que a gente está precisando de salvar a nossa terra, salvar a vida como um todo, né? E é uma posição generosa, que é para todos e todas, né? Quando a gente venceu essa ruptura pelo Vaticano II, de separação de alma com corpo, nosso, humano, hoje nós estamos tentando, para nós já está vencido isso, esse negócio de alma e corpo, tudo é a integridade do ser humano total, né? Totalidade da nossa vida, mas agora nós estamos estendendo isso à própria vida mais ampla, que ainda continua a ruptura. Nós já estamos noutra há muito tempo, agora nós queremos conectar a nossa existência humana à totalidade das outras vidas que existem. Sem elas, nós não seríamos também nós. Então, para dizer assim que a perseguição ela não é isolada por uma questão dogmática de dentro da igreja, isso é uma estratégia do sistema que está capturando a linguagem religiosa.
salvemos o nosso evangelho, libertemos a palavra de Deus das mãos de figuras como essas que aparecem como defensoras da pátria, de quem? De Deus. Da família, e da supostamente, família. né? É como se a gente não defendesse nada disso. Recuperemos a nossa autonomia. Deixemos de ter essa síndrome de complexo de inferioridade e achar que um outro mito venha falar no meu lugar sobre aquilo que é seguir a Deus. Hoje, uma coisa que a gente faz a vida inteira, e nós não fazemos por profissão política para ganhar dinheiro, não. Nós fazemos por convicção o evangelho que nós seguimos. Parar com isso, vamos parar, né, com isso. Eu acho que as eleições, ela inclusive é uma grande chance da gente começar a barrar isso. Já que estão pedindo para a gente separar um pouco política de religião, é hora da gente dizer assim, essa mistura está bagunçando demais a nossa vida, porque estão colocando gente despreparada para falar num lugar que não é, a cadeira que ele não foi chamado para sentar. E nem tem autoridade para falar. Vai me dar aula de teologia agora, Daniel? Fala, por favor. Aproveitando, então, esse contexto, né? E aí eu acho que nós, outras vezes, vamos escalar, te perturbar, viu, Dom Vicente? Nós temos como essa nota que expressamos aí, exatamente denunciando essa manipulação religiosa a partir do discurso religioso, e nela nós justamente colocamos que o que menos se tem nessa manipulação efetivamente é fidelidade ao evangelho e, ao mesmo tempo, ao segmento do próprio Jesus Cristo, principalmente quando se defende o uso de armas, quer dizer, a ideia do matar, que bate de frente com o próprio mandamento que está lá desde o princípio. Ninguém pode dizer que não conhece, porque ele é bem curtinho, e esse não matar hoje, infelizmente, tem uma multiplicidade de armas, como a gente acabou de refletir aqui. Mas, aproveitando também, eu quero anunciar que no dia 28, a próxima quinta-feira, 20 horas, no horário de Brasília, nós vamos ter o lançamento do caderno, também apoiado pela CNBB, sobre encantar a política, baseado justamente na Laudato Si, na Fratelli Tutti, para que nós possamos, então, nos animar a ter uma postura mais proativa nessas eleições. E aí o chamamento, muito grato, Dom Vicente, pelas suas palavras, porque é exatamente esse, nós temos uma tarefa muito grande, porque o núcleo do discurso que está sendo utilizado é religioso, e nós temos que desmascarar. Agora, precisamos, para isso, nos preparar, porque do lado de lá, inclusive algumas instituições que se dizem católicas, mas não tem nenhuma comunhão com a Igreja Católica, e são os vários centros que existem em nível nacional, continuam reverberando e realmente precisam ser interditados, porque efetivamente não estão em comunhão. É o nosso desafio, são os desafios desse tempo que nós estamos vivendo, e não posso deixar de denunciar também o absurdo que foi, no Diário Oficial de ontem, o indulto dado, né, àquele deputado que extrapolou as possibilidades daquilo que existe como imunidade parlamentar e que teve na pessoa do presidente o seu defensor, né? Então, aí mostra e desmascara. Eu acho que é isso que nós precisamos cada vez mais, ajudar as pessoas a compreenderem sem raiva, sem nervosismo e com muita paciência e amor no coração, tirar o véu, né? Isso sim é que é ser apocalíptico, Dom Vicente, já que esse termo foi usado, né? E o Apocalipse, para quem faz a leitura, é esperança pura. É justamente nos piores tempos que o nosso querido São João Evangelista, né, que nós somos esses discípulos amados, a gente é chamado também a ser discípulo da esperança, missionário da esperança, mas da esperança concreta, que gera essas condições de vida para as pessoas, como você muito bem sublinhou, né? Muitas dessas comunidades não têm a presença do pastor, do bispo, do agente pastoral, da religiosa, do religioso, do padre e de quem quer que seja, muitas vezes não tem mais esperança de viver, porque está submetido a uma lógica onde a vida dele, a vida daquela comunidade já não tem mais nenhum valor comercial ou para essa lógica do capitalismo que está aí, né? Então,
muito profundo. Eu agradeço muito, muito, e passo para as suas considerações finais. Nós estamos aqui já ultrapassando o tempo do nosso programa, mas a ideia é que nós possamos fazer com tranquilidade esse encerramento e que você possa dar uma bênção bem forte aí para a gente sair de vez desse lugar de acomodação e seguir, então, junto com o nosso povo nas lutas concretas. Contigo, Dom Vicente, para encerrar o nosso programa. Eu não sabia que capixabas falavam muito. Nós já estamos a 1h e 8 minutos, né? Três capixabas Exatamente. numa conversa que, para mim, foi muito preciosa nessa manhã de sexta-feira, num dia que a gente lembra toda a história do nosso Brasil e vamos desencobrir esse Brasil que está sufocado, esse Brasil que está esquecido. E a nossa tarefa enquanto cristãos é exatamente ver os vestígios de ressurreição naqueles que foram descartados. Não há outra possibilidade para nós, porque nós seguimos um descartado que ressuscitou. Ele vive. Eu gosto muito de trazer essa imagem quando eu leio os textos bíblicos da ressurreição. Sempre me faço essa pergunta: o que não morre? Com a vida que é morta violentamente. Olha a equação, tá? Ela é perigosa e ela é estranha, mas pense nisso. O que não morre com aquela vida que foi dizimada, que foi morta violentamente? E Cristo assumiu exatamente desse lugar, de que ninguém tem o senhorio da vida, por mais violento que seja, julgando numa cruz por um crime que não cometeu, um instrumento de tortura que era o pior da época, para os piores criminosos, um homem que passou fazendo bem. Então, o que não morreu, apesar de tanta violência? E eu pergunto hoje também na vida de nossos irmãos, porque quando falamos que Brumadinho, dos nossos mártires de Brumadinho, tentaram enterrá-los, mas se esqueceram que eles são semente. O que não morre na vida que é sufocada violentamente. Isso é o mistério pascal que nós celebramos. E Cristo assumiu isso inteiramente, porque homem, Deus, então ele no mistério da ressurreição ele assume isso. Então nós temos esperança aí, Daniel. Eu tenho um poema Esperançar Pascal e eu compartilho então no final do nosso programa. Se não fosse a esperança, nenhum sentido teria o esforço das andanças, nem a peleja da travessia. Ela é a força dos passos do valente caminheiro, é dona dos compassos presente no mundo inteiro. Mora na triste saudade ou na alegria do encontro, ela é consolo, a felicidade que enxuga nosso pranto. Ninguém a pode controlar em palavra ou na ação. Deus a fez transbordar na Páscoa, ressurreição, do Filho amado Jesus, Senhor da história vivente, que nas trevas se fez luz e esperanceia com a gente o reinado de paz e amores na casa comum nossa terra, jardim colorido de flores, todos unidos, sem guerra. Maravilhoso, Dom Vicente. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos e a todas que estiveram conosco até agora também. Aqui depois eu lhe mando aqui o bate-papo, Dom Vicente, muita reverberação e que a gente possa aprender a conjugar esse verbo cada vez mais, esse esperançar. Depois, se está em algum livro ou se está em algum lugar, agora encaminha para nós aí para a gente poder também compartilhar aqui. E assim a gente vai concluindo esse nosso Despertar com Justiça e Paz, já convidando para o próximo. Na próxima sexta-feira, dia 29, nós teremos conosco aqui Dom Ionilton, Dom Vicente, trazendo o caderno de conflitos no campo, onde a gente vai fazer essa análise, né? O programa Despertar com Justiça e Paz continua comprometido com essa perspectiva de trazer informações e notícias
com a profundidade que os tempos atuais nos exigem, tentando, como diz nosso querido padre Júlio Lancelotti, ser fiel ao Evangelho, mesmo que isso nos custe, como o senhor muito bem tem sofrido, perseguições. A nossa solidariedade, carinho e apoio sempre, viu, Dom Vicente? Nós estamos aqui, nós não somos quase nada, mas o pouco que somos, estamos contigo, tá? Abraço, coragem.